Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 27 de junho. A bancada de quinta-feira é feminina, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, a especialista em gestão Lara Matos, e hoje a gente recebe a médica Ana Hacht, que tem um vídeo no YouTube, projeto Vamos Juntas. A gente vai assistir um pedacinho do vídeo para deixar você com vontade de assistir o resto. Vamos ao vídeo. Durante muito tempo, quiseram nos fazer acreditar que éramos o sexo frágil. Não podíamos votar ou estudar. Precisávamos de permissão para trabalhar fora. E até mesmo no país do futebol, o gramado já foi lugar proibido para nós. Mas ser mulher é revolucionário. E contrariando qualquer fragilidade, seguimos derrubando barreiras e quebrando tabus. Mais um pouquinho do vídeo pra gente. Boa tarde, Boa bem-vinda. tarde, obrigada pelo convite. Tudo começou que a gente queria fazer algo no mês das mulheres, uma mensagem para o mês das mulheres. Só que a gente não queria que fosse apenas um evento, que fosse um único momento. A gente queria que fosse uma mensagem que se propagasse e fosse... Vocês três? Nós três, a Ruth, que foi a idealizadora do projeto, e a Elga, que foi a nossa diretora. Ruth Teixeira e a Elga Remetic. Que a gente queria que alcançasse outras regiões, né? Que fosse para o Brasil todo como realmente uma mensagem de apoio a todas as mulheres, que nós estamos realmente juntas. Essa era a principal mensagem que a gente queria mostrar. Renata, o que você tem vontade de perguntar para Ana Hacht desse vídeo? Eu queria saber, eu conheço a Mitra, que eu acompanho ela já há algum tempo, e eu queria saber, assim, como que vocês, primeiro, né, como que surgiu a Elga nisso tudo, né, porque ela é uma pessoa bastante conhecida e ela tem até uma relação com o Santos, né, ela já veio aqui, participou de alguns eventos solidários, beneficentes, já vi apresentações dela e eu acho que ela tem uma relação muito próxima. Como que isso nasceu, como que ela entrou nisso tudo e vocês também, como que vocês se juntaram nessa ideia? A gente se juntou realmente pensando num projeto, numa mensagem. Aí a Ruth, né, foi atrás da gente produzir o texto, tudo, tinha que ter uma ligação com o texto e a Ruth fez o contato com a Elga, né? Quando a Elga viu o texto, viu o projeto, ela topou na hora também. E foi mais ou menos tudo aconteceu. Era para ser em março, no mês das mulheres, só que a gente queria que ficasse realmente muito bom e que fosse uma mensagem que cativasse, que prendesse a atenção e que mandasse uma informação realmente do Estamos Juntas. Então acabou que ficou para abril o lançamento e foi tudo da maneira que tinha que ser, foi perfeito assim, sabe? Lara, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, doutora Ana? Tudo bem. O que eu queria saber é como as mulheres têm recebido, se é que eu posso chamar esse chamado, né? Como é que elas têm recebido esse recado de vocês? Eu acho que muito bem. A gente teve várias respostas positivas e vários relatos de histórias de eu nunca tive coragem de contar sobre um abuso ou de um relacionamento tóxico que eu tinha. Depois do vídeo eu me sentia aberta a conversar, comunicar e entender que isso acontecia não só comigo, mas com outras amigas. A gente teve bastante resposta positiva. A gente recebeu o prêmio da Mulher Caiçara referente ao vídeo. De maneira geral, as respostas foram bem positivas e principalmente mostrou a nossa força. Porque acho que assim, mulheres quando se unem para fazer o bem, a gente vai muito longe. Agora, nos últimos anos, houve uma reação aos abusos sexuais, assédios, estupros. O movimento Me Too nos Estados Unidos ficou muito forte, prendeu, algumas pessoas foram para a prisão, pessoas poderosas, inclusive. No Brasil foi repicado, em vários lugares do mundo houve o repique, mas parece que teve um efeito contrário. A gente sente que a violência sexual, a violência contra a mulher, em vez de diminuir com isso tudo, aumentou. A gente também tem essa sensação, e eu, quanto ginecologista, eu tenho muito
essa sensação também, porque depois do vídeo, principalmente, várias pacientes me procuraram relatando histórias de abuso, relatando, olha, doutora, fui numa festa, sofri um abuso, o que eu posso fazer, como eu posso me proteger, como eu posso me prevenir. Quando a gente trabalha no hospital, a gente pega muito laceração pós-abuso sexual, o que a gente pode mudar é informação, principalmente as meninas mais jovens, entender que aquilo é um abuso sexual. Por isso que a educação sexual é tão importante. A partir do momento que essa menina identifica que aquilo é um abuso, que abuso não é só uma penetração, abuso vai muito além. A partir do momento que ela identifica o abuso e ela se sente segura para conversar e falar sobre isso, a gente consegue mudar. Inclusive hoje tem não está aqui na nossa pauta, mas tem uma notícia bombástica, né, que o portal Metrópolis está divulgando um documentário, algumas partes de uma pessoa, do filho do Olavo de Carvalho. Eu vi hoje pela manhã, ainda não assisti a matéria, só vi a notícia, que são denúncias gravíssimas mesmo. Então eu tenho essa sensação que o Paulo falou, a gente fica com essa sensação como mulher e como cidadão mesmo, né, de que parece que aumentou, mas na verdade não é que aumentou. Hoje se tem conhecimento, hoje se tem acesso, e as redes sociais, principalmente, elas fazem com que isso aconteça de uma forma muito rápida e chegue para todo mundo muito rápido. E o fato de aparecer e ter, de uma certa forma, consequências demonstradas pela imprensa, pelas redes sociais, eu creio que isso serve de encorajamento, não é nem estímulo, né, mas encorajamento mesmo para que as mulheres que se veem nessas situações, e são todas as situações, não só de violência sexual, mas de violência doméstica, de vários tipos de abusos, muitas vezes psicológico, financeiro, emocionais, que as mulheres sofrem e nem sabem que estão sofrendo. Você, quando está dentro de um círculo de manipulação, você muitas vezes não é capaz de enxergar o abuso que você está sofrendo. Então, eu acho muito importante esse trabalho nesse sentido, de você encorajar as mulheres para que elas falem sobre o que acontece com elas e busquem realmente apoio, acolhimento dos órgãos constituídos para que as consequências possam vir. E essa realmente era a intenção, que as mulheres se sentissem à vontade e não julgadas no momento de falar. É o momento de você ser acolhida e entender que você não está sozinha nesse processo todo. Porque o abuso sexual, quando ele ocorre, o que acontece às vezes é a mulher fingir que nada aconteceu e querer seguir a vida. Só que não tem como a gente fingir que nada aconteceu. É tentar encarar o problema de frente e buscar ajuda. E essa é a mensagem do vídeo. Estamos juntas. Tem para onde você ir, você não está sozinha, você não tem que enfrentar essa batalha sozinha. Toda vez que você compartilha a sua história, você acaba dividindo o peso do que aconteceu com você. Então, eu acho que esse acolhimento é o mais importante de todos. A Ana e a Renata traduziram uma realidade que a gente tem essa sensação do aumento do número de casos, mas, na verdade, a gente tem o que a gente colhe é o aumento do número de denúncias. Mais mulheres têm coragem de denunciar. É como certas doenças, que parece que a incidência hoje é muito maior, mas é porque o diagnóstico é mais preciso, porque a doença é mais conhecida, não é, Lara? Justamente. E o que eu queria também perguntar para você, falou-se muito sobre a saúde da mulher, o zelo, como o próprio Paulo está citando aqui. À medida que a gente tem mais informação, a gente vai buscar mais apoio. A partir da pele do aborto, né? Falou-se muito sobre o zelo à saúde da mulher a partir disso. Era isso que eu queria, esse gancho que eu queria puxar. Você, como médica, doutora Ana, que orientações que você dá para as mulheres que estão buscando mais esse apoio, até por conta do encorajamento, do que vocês estão fazendo, colocando na mídia as informações acerca de todo um aparato que a mulher pode, de fato, buscar em situações de abuso e aborto? Como médica, qual é a orientação que você dá? A nossa recomendação é que a partir do momento que aconteceu o abuso, ela procure um centro médico ou um posto de saúde nas primeiras 72 horas para todas as profilaxias
serem realizadas, né, para as infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem um tempo para agir e até para tomar a pílula de emergência, né, de anticoncepcional. E a partir daí, quando ela já vai para essa notificação, para esse cuidado, para os exames, para as medicações, porque ela chega ou no hospital ou no posto de saúde, ela já sai com o tratamento e com os exames. E engatilhado a isso, ela já recebe um encaminhamento para um ambulatório de vítimas de abuso sexual. Então, ela sai com todo esse acompanhamento que é feito mais ou menos por uns 6 a 1 ano, no termo médico, né? Na parte psicológica, vai um tempo bem maior, mas ela sai com todo esse apoio. Mas as 72 horas iniciais são as principais para a gente prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Olha, eu tenho certeza que você, telespectadora, você, telespectador, ficou curioso acerca desse vídeo do projeto Vamos Juntos, que você acessa no YouTube, da Thaís Pomini e da Elga Nemetic. Tenho certeza. Mas a Ana, e depois principalmente do que a Ana contou para a gente aqui, a médica Ana Hacht. Mas, Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a menopausa. Historicamente, a menopausa foi vista como o fim do ciclo reprodutivo da mulher, muitas vezes como a mulher sendo deixada de lado, tendo acabado a vida dela, e tem uma visão mais atual de que a menopausa é o início de uma fase poderosa da vida da mulher. É isso mesmo? Tem uma reversão desse conceito? Com certeza. A menopausa pode ser o fim da vida reprodutiva, mas não da vida produtiva da mulher. A mulher, ela ressignifica várias fases da vida dela, e a menopausa, ela já não é vista mais como ficar em casa bordando, só cozinhando e foi cuidar dos meus netos. Não. Eu vejo várias mulheres que entram na menopausa, começam uma nova faculdade porque os filhos já foram embora de casa, começam a viajar, começam outros planos. Então, é o início... Começam a ser comentaristas de programa de televisão também? Com certeza, a gente consegue o que a gente quiser. Essa é a força da mulher, ela ser o que ela quiser. Mas como é aqui o caso, começam bem antes da menopausa, né? Eu não entendi esse recado, foi pra gente. Eu gostei muito, se me permite, não do que você disse, eu gostei muito do que ela disse. Mas eu deixei claro que aqui vocês começaram muito antes da menopausa, não foi? Eu deixei claro isso. Mas elas estão maravilhosas. Não, mas eu gostei bastante. Vou trocar o tempo do verbo. Elas estão começando muito antes da menopausa. Antes. Gostei muito dessa frase que você disse aí, que você colocou, e eu vou levar isso para a vida mesmo, porque muitas vezes a gente tem, eu nunca tinha ouvido desta forma que você colocou, né? Que é o fim da fase reprodutiva, porém não da vida produtiva da mulher. Muito interessante isso, porque realmente o que acontece hoje, com tudo que foi mudando, né, ao longo das décadas em relação à mulher, hoje uma mulher com 40 anos, ela está casando, né, diferentemente das mulheres de antigamente. Você pega a minha mãe com a minha idade, ela tinha um perfil, até um perfil estético mesmo, completamente diferente do meu. Então, eu acho que hoje a gente pode se considerar produtiva, e qualquer mulher em qualquer idade, em qualquer fase que ela esteja. E acredito sim nisso que você falou, que você vem numa outra fase da sua vida em que você já viveu todas aquelas dificuldades, aquelas celeumas que você tem dos filhos pequenos, de levar para a escola, e daí você tem tempo para você começar realmente a se dedicar àquilo que você muitas vezes não conseguiu fazer lá atrás, até por falta de tempo. Agora, doutora Ana, vamos concordar que a Renata foi muito injusta comigo. Quem colocou esse conceito fui eu, não foi? Foi? Eu concordo com ela. Desculpa! Eu coloquei o conceito aqui para ser debatido no programa, certo, Lara? Sim, sim. Ou seja, existe vida após a menopausa, né? Isso que é bastante importante, porque... É o início, eu falei isso, é o início de uma fase poderosa da vida da mulher. É um conceito que passou por uma reversão, né? Mesmo porque hoje em dia nós temos muitos produtos, uma tecnologia muito avançada para a saúde e para a estética da mulher, além do que a mulher está muito mais madura, né? Ela tem outros valores, ela passa a ser mais seletiva,
Eu acho que a mulher hoje ela tem mais autoconhecimento e ela vai atrás disso, do autoconhecimento dela, dos estudos, de tudo. O que eu vejo no meu dia a dia no consultório é realmente isso, é mulheres que não param, olha, doutora, mudou tudo, tive que ressignificar tudo na minha vida e tô me autoconhecendo novamente. E é isso, autoconhecimento é contínuo, né? Ele não tem um ponto final. Bom, a participação da doutora Ana Hacht, médica, aqui no primeiro bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira foi muito boa, a gente agradece e deseja para você muito boa sorte, tanto Obrigada. no projeto Vamos Juntas, como na continuidade da carreira. Obrigada. O Opinião Litoral volta com a Renata Reis e com a Lara Matos, depois de um intervalo bem pequenininho. Voltando com a Opinião Litoral, dia de quinta-feira é dia de bancada feminina, Renata Reis, Lara Matos. Faz um tempo, a Renata explicou aqui com muita precisão o que o Supremo Tribunal Federal deliberava, julgava em relação aos entorpecentes, aos tóxicos, à maconha. E a confusão dos meios de comunicação continuou, Renata. Se fala em descriminalização, que o Supremo liberou o porte de droga, e isso não é verdade. Acho que você tem que explicar de novo. Então, Paulo, a minha explicação da outra vez que a gente falou sobre o assunto, eu me pautei naquilo que eu acredito, né, sobre constitucionalidade e os atos normativos, né, no nosso país. Todavia, nem sempre as coisas vão percorrendo sempre o mesmo caminho. A gente teve votos divergentes lá no Supremo, e o julgamento, ele basicamente se baseou em duas partes, né? Uma para que o Supremo definisse ali a natureza jurídica desse ato do posse para uso próprio, e uma segunda parte, para que a mais importante, a que realmente eu acho que vai trazer alguma consequência, que é delimitar uma quantidade de droga que caracterize o crime de tráfico ou o uso, né, o porte para uso pessoal. O que eu achei, assim, daí é uma opinião minha, e eu concordo, inclusive, com o posicionamento do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Eu acho que o Supremo extrapolou a competência nessa decisão. O ministro Dias Toffoli, para mim, tinha dado, há 2, 3 dias atrás, um voto perfeito no que eu realmente acredito que é o papel do Supremo nessa ação. Mas ele acabou corrigindo, não sei se por pressão política ou não, e eles acabaram por tratar mesmo como uma, na prática, descriminalização. Por quê? Embora toda a confusão que se faça na imprensa e nas redes sociais, não, a lei de antidrogas, ela coloca esse ato ilícito como crime, constitui crime, né, a posse para uso. Em nenhum minuto a lei fala em maconha, a lei fala em droga. Então, para mim, já é outro ponto que o Supremo também extrapolou, porque ou um dispositivo é constitucional ou ele é inconstitucional. Não cabe ao Supremo definir isso. Isso é competência do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, quando se criou a lei antidrogas, ele determinou que droga, você tem os atos de tráfico e tem os atos que constituem crimes, eram crimes menos graves, né, que não tinham a pena de prisão. Agora, o que o Supremo está dizendo? Continua sendo ato ilícito. Continua sendo sujeito às mesmas penas, mas não tem natureza criminal, ou seja, não vai gerar antecedentes criminais, por exemplo. Então, isso tem uma relevância, uma importância, porém, foram 9 anos aí que se passaram, quase 10 anos, para se dizer muito pouca coisa e se criar muita confusão. A segunda parte do julgamento, que é a mais importante, na minha opinião, que aconteceu ontem, é no sentido de delimitar um quantitativo
no caso, que deveria ser para droga, porque a lei fala em droga, mas eles acabaram tratando, dando uma de legislador e tratando só para maconha, uma quantidade de droga. Porque o caso que chegou no Supremo era de maconha. Era né? de maconha, mas você tem um dispositivo, aí é uma opinião minha, né? Como eu acho que o aplicador do direito, ele aplica, mas ele não pode dizer mais do que a lei disse. E a lei não, e nem menos, a lei fala droga. Então, se fosse para definir um quantitativo, você teria que descriminalizar, você não pode tratar só para maconha. Então, assim, eu acho que está tendo ali muito, como sempre, um pouco de politização no julgado, mas existe uma importância, sim, para se delimitar esse quantitativo, para haver pelo menos um parâmetro, né? Uma orientação para quem aplica a lei, que é, no caso, a polícia, o Ministério Público ao fazer a denúncia e também o Poder Judiciário, os juízes ao julgar as situações, porque ficava muito, como a lei não dizia, dizia que seria, o que a lei diz? Que você tem que tomar como parâmetro para definir o ato ilícito como a quantidade da droga, só que não dizia que quantidade é essa. Então, muitas vezes... E o comportamento também, né? Então, se alguém for encontrado com 20 gramas de maconha, uma balança e uma embalagem recebendo dinheiro, é tráfico, né? Na prática, né? Na prática, o que acontece? O que a gente tem falado aqui, todas as vezes que a gente toca nesse assunto, o que não dava é para ficar sobre um critério mais subjetivo da polícia, por exemplo, quando faz a apreensão, definir se aquela pessoa é traficante ou é usuário em razão da sua cor, em razão da sua condição social, em razão do lugar em que ela reside. Mas também, assim, agora definido, né, que são os 40 gramas, na prática, vai continuar podendo, mesmo com 40 gramas, ser enquadrado como tráfico, e vai poder também, o mais de 40 gramas, ser enquadrado como uso. Tudo vai depender das demais circunstâncias do ato, né? O 40 gramas fica os 40 gramas ficam como uma referência, e é bom a gente salientar que o Congresso, em mais de 40 anos, porque essa lei que define o tráfico e o porte é da década de 80, nunca regulamentou isso. Ou seja, aí fala, o Supremo legisla quando tem um vácuo da legislação, e mesmo assim não se pode caracterizar como legislação, mas o Congresso em 40 anos não regulamentou isso. Sem e dúvida. mesmo o Supremo, demorou 9 anos esse processo no Supremo. Sem dúvida, Paulo. É que assim, nós estamos olhando para algo pontual, né? Isso veio por conta do quê? Justamente por conta de uma justiça social, ou seja, o que a Renata já trouxe aqui em vários programas. Havia uma subjetividade, então as pessoas que, porventura, eram de uma determinada raça, elas tendiam a ser mais, digamos, criminalizadas do que outras em face de uma mesma quantidade. Então, estabelecer uma quantidade para que se regule a justiça social é válido e até então foi atendido. Só que essa questão abre outras portas. É o Supremo ou não é o Supremo? Aí você diz, não, mas teve o vácuo do Congresso, então, o Supremo se manifestou, mas o que de fato é legítimo? Depois tem uma outra questão, 40 gramas. 40 gramas são 40 cigarros, né? Então, de maconha, no caso. Então, voltando na questão, então dependendo do contexto, aí a gente cai novamente para a subjetividade. Então, dependendo do contexto, se você tem 40, você é solto. Se você é solto, não é penalizado criminalmente. E se você, no caso, tiver menos de 40, mas tiver uma situação que leve a tendência de tráfico, então você é penalizado. Agora, eu ouvi de uma emissora de TV, hoje pela manhã, a seguinte fala: se porventura tiver ali as 40 gramas, não há uma questão penal e sim administrativa, ou seja, eles voltam na questão da descriminalização. E, no caso, eu não teria o fichamento, né? Essa pessoa passaria por isso. E como gestor, eu tenho dificuldade de não considerar uma visão sistêmica. Aí eu já abro uma outra portinha para uma outra discussão. Ok, então, de alguma forma, com 40 cigarros ou 40 gramas, eu posso ter o porte para uso. Mas eu compro isso, a compra disso é ilegal. Eu sei que
trazer uma outra questão para a pauta, mas é difícil a gente olhar um pedaço de todo o sistema e não considerar os desdobramentos de outras questões que envolvem essa. Então, para mim, fica um pouco desconexo. Agora, na verdade, o porte continua ilegal e o tráfico continua ilegal. As duas coisas são ilegais. O porte para uso próprio, se a pessoa for enquadrada nisso, ela já não poderia ser presa, né? Ela já não poderia ser presa. Mas porque a agora lei prevê outro tipo de punição. outro tipo de pena. Só que agora, além de não poder mais ser presa, ela não vai ter este antecedente criminal. Não vai ser tratado com natureza criminal. Mas como você falou de justiça social, tem um dado importante que até na última vez que a gente conversou, eu encaminhei para o Paulo, que é muito interessante. Por que que isso precisava ser feito? Pra vocês terem uma ideia, os negros presos em condições desiguais, eles preenchem 95% dos CDPs do nosso país. Então a gente tem vagas nos centros de detenção provisória, 32.470. E as detenções de negros com pequenas quantidades de droga, 31 mil. Então, das 32 mil e poucas vagas dessa situação, 31 mil são ocupadas por negros, o que denota que o enquadramento, seja agora com natureza penal ou não, ou mesmo antes, porque continua igual lá na lei, só a natureza que o Supremo já não tinha pena de prisão. Então isso demonstra que os 31 mil negros, independentemente da situação que eles estejam, eles foram enquadrados no tráfico. O que mostra uma situação assim desse tipo. É um negro da periferia pobre, está com uma certa quantidade de maconha, é traficante. A mesma quantidade dentro de um carro bacana, com uma pessoa branca, aí é Exatamente. porte, né? Quando ficava submetido ao julgamento das autoridades policiais, né? Aí traduz uma discriminação que existe no país. E a pessoa com uma melhor condição financeira, ela tem condição, ainda que num primeiro momento ela seja encaminhada pela polícia como traficante, a desconstituição disso por um advogado fica muito mais fácil para quem tem acesso ao advogado. Aí é uma discriminação social também, é uma discriminação que tanto é étnica como é social também. No próximo bloco a gente vai falar de duas situações de crime, né? Envolvendo mulheres, já que a bancada é feminina. Uma em Belo Horizonte, de uma socialite, e outra em Piracicaba, de uma enfermeira. A gente volta já já. O último bloco agora, com as duas comentaristas, mulheres da quinta-feira, a Renata Reis e a Lara Matos. Lara, em Piracicaba, uma enfermeira sumiu, foi encontrada uma semana depois no Mato Grosso do Sul, e já se dizia desde o início, sob a forma de boatos, que ela estaria envolvida em dívidas por conta do jogo do Tigrinho. Agora foi revelado que ela estava pressionada por agiotas por dívidas contraídas no jogo do Tigrinho. Em Belo Horizonte, uma socialite foi convidada para ser sócia de uma empresa que administrava um cartão de saúde, e ela descobriu que ela podia fazer despesas nesse cartão e que ela tinha acesso à conta dela e que ela podia pagar. Só que ela gastou 35 milhões de reais em artigos de luxo, joias, né? E foi presa ontem. Loucura, né? Nós estamos falando por serem duas mulheres, mas isso acomete qualquer pessoa, né? Seja homem, seja mulher. Ainda que sejam situações voltadas à ganância, digamos, elas são bem diferentes, né? Provavelmente essa enfermeira não tinha o mesmo padrão de vida dessa socialite. No caso da socialite, eu penso que é um desvio de conduta, até psicológico, porque sendo socialite, imagino que seja uma pessoa abastada. E aquela questão, né? As pessoas sempre querem mais, mais. Então entra uma questão ética e uma questão moral, né? Agora, no caso da enfermeira, que pena, né? Eu lamento, Paulo, porque assim, muitas pessoas estão se endividando, mas muito por conta dessa facilitação que a tecnologia, que no caso, né, o jogo do Tigrinho traz
em face de ser muito fácil, ser muito rápido e uma ilusão, né, aproveitando as influencers que estão veiculando que elas têm ganhos maravilhosos, compram bens por conta do sucesso que ela tem nesses jogos. Isso é um pecado, isso é muito cruel, porque as pessoas se iludem e acabam entrando nessa loucura que é muito motivada por uma questão de prazer, de sensação. E como nós estamos vivendo uma vida tão tumultuada, de repente você fugir ali da sua rotina, pegar o seu celular e ficar jogando para você ter sensação de prazer, sensação de ganho e ter a possibilidade de um ganho fácil de dinheiro. Então, tudo que é fácil, não caia nessa tentação. Para ter dinheiro, nós precisamos sim trabalhar. E eu acredito que muitas pessoas estão caindo nesse jogo, é que a gente está tendo agora os relatos, porque está vindo à tona e precisa de uma regularização, né, Paulo? Porque da mesma forma que a gente já trouxe aqui na pauta a questão da liberação dos jogos, e a nossa preocupação é justamente por uma questão de saúde e social das pessoas que são viciadas nisso, a gente também tem que trazer essa pauta para as questões que acontecem nas redes sociais, na internet. Então, lamento e espero que, de fato, ela resolva a situação dela com lisura e, no caso dessa socialite, que seja punida, porque isso é crime. Renata, a gente tem uma tradição de jogo ou permitido em lei ou à margem da lei. O jogo do bicho é à margem da lei, o bingo é clandestino, já teve uma época que foi legalizado. Tem os jogos do governo, né, a loteria esportiva, a loteria federal, a Mega Sena, a Quina, a Milionária. Agora, nos últimos anos, houve uma verdadeira febre de apostas no Brasil. Já acontecia em outras partes do mundo e de uma maneira desordenada, sem legislação, sem tributação, né? Os sites de apostas, eles patrocinam o campeonato. O Campeonato Brasileiro virou Brasileirão Betano, a Copa do Brasil virou Copa do Brasil Betano. Os times, praticamente todos têm sites de apostas, os comunicadores, né, têm nomes de bônus que eles dão para apostadores, né? É uma febre e, como a Renata disse, tem consequências, porque o jogo é um vício. A gente conversou sobre isso, não sei se foi semana passada ou semana retrasada aqui. Eu falei que eu ainda não tinha acabado de ser pautado no Senado, a questão do PL também, da liberação dos jogos no Brasil, me pegou de surpresa, eu falei que eu não tinha opinião formada, continuo sem opinião formada ainda, né, conclusiva sobre o assunto, porque tem tantos aspectos para serem analisados, e eu acho que o mais importante deles, principalmente num país como o Brasil, que infelizmente as coisas, o sistema funciona como no Brasil, ou não funciona, né, melhor dizendo, é muito preocupante essa questão por conta de tudo que permeia, né, essas práticas. Eu acho que o jogo, ele é permeado pelo crime organizado no nosso país, seja ele ilícito ou não. No caso do jogo do bicho, por exemplo, que é uma contravenção penal, é um crime que não é considerado crime, então as pessoas pensam, o jogo do bicho nem crime é contravenção penal, mas e tudo que tem em volta do jogo do bicho, né? Você tem ali a lavagem de dinheiro, você tem a formação de quadrilha, você tem uma série de outros crimes que permeiam aquilo. Agora, também, em relação aos demais tipos de jogos, aí falando do caráter pessoal da pessoa que se vicia, a gente tem um problema grave, que é o problema de saúde mental, que tem que ser analisado sob esse prisma no Brasil também, porque o Brasil, não sei se tem um sistema de saúde, embora um dos mais avançados do mundo, aptos a atender às condições de saúde mental que hoje são necessárias no nosso país. E, além disso, no caso específico dessa enfermeira, para você ver como o crime está sempre permeando, o vício, ela é viciada, ela tem que se cuidar, ela tem que se tratar. Não, não é só isso. Envolve o crime também do agiota, ela está sendo extorquida, ela está sendo chantageada por agiota. E esse agiota é o quê? Um criminoso, que ele empresta dinheiro a juros abusivos e muitas vezes cobra isso sob ameaça.
ameaça, sobre crime também. Então você vê aí as consequências que isso tem. É um momento, é um fato importante, inclusive, para a gente pensar essa questão que está sendo debatida, agora foi para a Câmara, né, para ser debatida no Brasil, da importância de, se for regularizar realmente o jogo no Brasil, se fazer de uma forma séria, de uma forma regulamentada, de uma forma fiscalizada, em que a população que se utilize disso possa estar protegida desses criminosos. Olha, Santos tem tido problemas de mobilidade urbana, principalmente nos 2 últimos anos, por conta do acúmulo de obras. A mais importante delas e a que provoca mais incômodos é a da implantação da segunda fase do VLT. A primeira fase ligou São Vicente a Santos, a segunda fase é desenvolvida dentro de Santos, da Francisco Glicério, Afonso Pena, até o centro da cidade. E ontem, a cidade, aliás, hoje, lança um Centro de Pesquisas de Mobilidade Urbana, uma parceria da CET com a Fundação Parque Tecnológico, que vai ter participação de pesquisadores, professores universitários. Se tem solução, o Centro de Pesquisas é um instrumento ótimo para isso, Lara. Agora, o difícil é saber se tem solução. Pode ser que com o VLT ele introduza um vetor novo na mobilidade em Santos e diminua o número de veículos rodando na cidade. Porque uma cidade antiga, com ruas estreitas, que não foram projetadas para automóveis, foram projetadas em séculos anteriores, e com o número de veículos por habitante que tem em Santos, com a verticalização de Santos, a pergunta é, tem solução para a mobilidade urbana? Excelente pergunta, mas eu penso que esse centro, ele é fundamental porque ele vai trazer dados, Paulo, e para a busca de solução nós precisamos nos basear em dados, é pesquisa, é ciência. Bom, por mais que a gente tenha dados, qual é a grande implicação? Vamos lá, o que faz com que eu não comprasse um carro hoje? Seria justamente a facilitação da mobilidade. Então, com a vinda do VLT, sem dúvida, né? Eu acho que isso seria muito prático, muito mais barato, você pouparia até tempo. Mas a gente não pode tirar algo também desse cenário que se chama segurança. Então, muitas vezes, as pessoas, elas podem até não ter o veículo próprio e elas andarem de VLT, a considerar que toda a cidade está sendo transformada para a absorção desse veículo, que eu acho fantástico, porém, eu não tenho segurança, então eu opto por um carro. E a venda de carros, eu preciso conferir esse dado, mas eu vou arriscar trazer. Salvo engano, até então nesse ano, foram 8.000 veículos novos vendidos aqui na região, na cidade de Santos. Então, de fato, nós estamos enxotando a facilitação hoje da compra de carros e também veículos que são muito mais sustentáveis em termos de geração de energia. Tudo isso, de alguma forma, faz com que me interesse ter um carro e principalmente pela questão da segurança. Não adianta eu ter todo um estudo de mobilidade e disponibilizar isso para a população se eu sou assaltado no ponto, se eu corro risco de assédio sexual dentro dos transportes, dos veículos, se eu corro risco de assalto dentro dos veículos. Então, não basta só olhar a mobilidade. A gente precisa olhar a mobilidade e tudo que também cerca isso, principalmente a questão da segurança. Perfeita, Lara. Eu sou um exemplo disso, né? Eu ando muito sozinha, em qualquer horário do dia e da noite. E eu acabo, essa é uma sensação minha, eu ando muito de carro, eu me sinto, embora a gente também tenha riscos, né, andando de carro sozinha, mas eu me sinto mais segura. E toda vez que eu preciso sair em Santos, eu chego nos lugares, daí aquele transtorno para estacionar, às vezes quando você tem um valet facilita, mas quando não tem, muito difícil, daí você tem medo, você estaciona um pouco longe do lugar que você vai, porque está cheio, e daí você fica receosa de ir caminhando do carro sozinha até o lugar que você vai. Então é uma série de coisas, e eu acabo sempre, quando vou de carro, eu acabo chegando no lugar e sempre me arrependo. Toda vez eu falo, não devia ter vindo de carro. Ontem aconteceu isso, peguei uma fila, fui num evento, e
ali na ponta da praia, no Vasco da Gama, e eu fiquei ali 15, 20 minutos esperando para entrar no estacionamento. Eu falei, meu Deus, para que eu vim de carro? Poderia ter vindo de Uber. Exatamente. O transporte por aplicativo, ele introduziu um elemento novo nesse circuito, né? Porém, aí começa isso que ela estava falando, o receio. Eu não sei a hora que eu vou voltar. Eu vou voltar sozinha. Se eu não conseguir alguém que possa me dar uma carona, uma pessoa conhecida, eu vou ter que chamar um carro de aplicativo, às vezes tarde da noite. Você está arrumada, então você começa a ficar com medo. Então eu acabo optando sempre por andar de carro. Mas eu acho que é uma mentalidade que tem que ser modificada e a gente precisa mesmo de órgãos como esse que estudem, não necessariamente soluções, porque como você falou, a gente tem uma cidade que tem toda uma infraestrutura que dificulta isso, o excesso de número de veículos e a forma como a nossa cidade está estruturada. Porém, ainda que você não tenha como trazer soluções, você pode buscar mitigar essas dificuldades, você pode procurar minorizar de uma certa forma os prejuízos que você traz para a população. E aí a importância de se estudar. Com isso, chegamos ao final da edição desta quinta-feira do Opinião, agradecendo muito a participação da Lara Matos, da Renata Reis, também da doutora Ana Hacht, médica, que participou do primeiro bloco. O trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.